O relacionamento tóxico, ele é caracterizado por isso. A pessoa se sente refém de uma situação. Essa pessoa cresce e a sua personalidade se predispõe a entender que estar em casa, estar familiarizada ou até mesmo ser amada, ser amado, é não receber a nutrição afetiva adequada. O relacionamento tóxico em si é um pontinho do iceberg. Ela tem toda uma história por trás que lhe empurra para essa situação. Olá, eu sou Ivete Contieri Ferraz, médica psiquiatra, e hoje nós vamos falar o tema de relacionamentos tóxicos, como são os relacionamentos na vida. Se você está me escutando pelo Spotify, não esquece de compartilhar com teus amigos. E se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. Os relacionamentos tóxicos têm sido muito falados atualmente. Eles têm sido muito prevalentes na sociedade, nas redes sociais. Mas muitas pessoas que estão em relacionamentos tóxicos não se percebem nesses relacionamentos. Os relacionamentos tóxicos, eles se caracterizam por uma balança negativa. Porque o que é relacionar-se? O que é você ter alguém? O que é ter um relacionamento? Relacionamento, ele não é só do cunho romântico, afetivo, sexual. Ele é o relacionamento intrafamiliar, né? Filhos e pais, pais e filhos, irmãos, amigos. Todos os relacionamentos têm potenciais de serem tóxicos. Isso depende muito de como ele é conduzido. Um relacionamento é uma construção e vai depender do que você coloca como insumo, né? Como elementos, como materiais de uma construção, vai depender de como você se dedica, né? Para a parte de mão de obra de uma construção, para que essa construção dê certo. Os relacionamentos são exatamente assim. Hoje, sabe-se que muitas pessoas trazem questões sobre relacionamento tóxico nas relações afetivos sexuais, das quais eles não conseguem sair. O relacionamento tóxico, ele é caracterizado por isso. A pessoa se sente refém de uma situação. Ela não consegue sair, ela não consegue terminar um namoro, terminar um casamento, às vezes não é ainda nem namoro, mas está sempre na dependência de que aquela pessoa a procure para que ela se sinta feliz. Se a pessoa não ligou, se a pessoa não mandou uma mensagem, se a pessoa está com a cara feia, o dia dela acaba. Isso é uma característica dos relacionamentos tóxicos também. Existe uma interdependência excessiva. A pessoa fica na expectativa constante de que o relacionamento vai melhorar. Hoje ele tá bravo, hoje ele me deu uma patada, ou ela me deu uma patada, ela está com a cara feia, mas daqui a pouco passa. É sempre como se a esperança do relacionamento fosse o ponto mais forte. Né? Qual que é o ponto bom do relacionamento? A própria esperança em si do que o relacionamento melhore. E muitas pessoas passam anos e anos da sua vida sem perceber que estão sendo drenadas por um relacionamento. Estão sendo roubadas, né? Roubada na sua energia de vida, roubada na sua maneira de ser, roubada na sua autenticidade. Relacionamentos tóxicos, eles podem conduzir um propósito de vida para outro local, outra estratégia. A pessoa às vezes tinha um dom para ter uma profissão e ela está num relacionamento tóxico, ela vai para outra profissão. Às vezes aquela pessoa tinha um dom para, ficar com os filhos, mas a pressão é tanta num relacionamento tóxico que ela acaba nem tendo filhos. Então o relacionamento tóxico pode dirigir muitas coisas. E a pergunta seria, como começa um relacionamento tóxico? Na parte afetivo-sexual, que eu vou dar uma ênfase aqui, começa muito bem, né? Tudo é muito bom, né? Por isso que a pessoa é atraída por esse relacionamento, por essa outra pessoa. Ela se sente muito familiarizada com essa outra pessoa. E esse é um ponto que eu quero que você preste atenção. Ela se sente em casa com essa outra pessoa. Dentro da mente dela, dentro do psiquismo dela, aquilo faz sentido. Então, aí a gente tem o que nós chamamos de âncoras para que os relacionamentos tóxicos aconteçam. Se uma pessoa cresceu ao longo da sua vida e dentro do próprio lar, o relacionamento que ela tinha com o pai, com mãe, com os irmãos, às vezes de uma maneira muito sutil, era um relacionamento no qual ela era roubada constantemente,
ela tem uma predisposição muito grande de estabelecer um relacionamento romântico sexual onde ela também será roubada. Se o que ela viveu dentro do lar, né, na formação da sua personalidade, ela foi tendo como crença básica que ela não tem valor, que ela não é uma pessoa que merece atenção, cuidado real, mas qualquer coisa serve, ou seja, que ela é uma pessoa que não merece ser nutrida afetivamente, e pasmem, existem muitas famílias que criam os filhos sem nutrição afetiva, sem entender a importância da nutrição afetiva. Essa pessoa cresce e a sua personalidade se predispõe a entender que estar em casa, estar familiarizada ou até mesmo ser amada, ser amado, é não receber a nutrição afetiva adequada. E isso faz com que ela seja uma pessoa muito vulnerável, muito predisposta a desenvolver relacionamentos afetivos tóxicos. Provavelmente você conhece pessoas que saem de um relacionamento tóxico e imediatamente entram em outro. O relacionamento tóxico ele está muito ligado ao formato psíquico dessas pessoas. Eu falo que é como se fosse assim um encaixe. Eu tenho o côncavo e o convexo, se encaixam e essa pessoa ela teria que fazer um esforço muito grande para ela chegar num relacionamento de respeito, de cuidado, de atenção paralelamente. O relacionamento tóxico, ele, além de poder mudar destinos, como eu comentei, ele traz muitas patologias internas. Essa pessoa vai adoecendo e ela realmente não sabe de novo quem que ela é. Então ela sai às vezes de uma constituição familiar na qual ela entendeu que ela não tem valor, que ela é, assim, às vezes o que restou, né? O que restar serve para você. Eu não estou dizendo assim em questões de provisão financeira, mas de provisão de afeto. E aí essa pessoa sai e a hora que ela começa a se relacionar, ela pode encontrar, né, o seu convexo ali. Então essa pessoa sai num formato psíquico adoecido e ela encontra outra pessoa num formato psíquico também adoecido, mas adoecido muitas vezes de uma maneira diferente. Existem famílias que idolatram seus filhos. E daí na formação de personalidade, esses filhos podem ter uma personalidade muito fragilizada, que hoje está muito na moda aqui, né? O narcisista é uma personalidade fragilizada, ao contrário de que todo mundo pensa. O narcisista ele precisa do tapete vermelho, ele precisa ser adorado, muitas coisas que são óbvias em relação a narcisismo e que é muito falado. Mas o narcisista também é essa pessoa muito vulnerável, né, que precisa de um outro que se encaixe com ele dessa maneira para que ele se sinta sobrevivendo. Agora pense, se para essa pessoa aqui que está no côncavo, ela tem essa dificuldade, né, de se reposicionar na vida, de se reposicionar no seu papel psíquico, você imagina o que é também, né, no caso, eu estou usando o exemplo do narcisista porque está muito comum, mas qualquer pessoa com transtorno de personalidade que entenda que o outro tem que lhe servir, que entenda que o outro é menor do que ele, e que entenda que o outro está ali para ele, aí nós temos uma dificuldade muito grande de sair desse relacionamento. Uma orientação que a gente faz é, primeiro, a pessoa que está num relacionamento psíquico, um relacionamento tóxico, o relacionamento tóxico em si é um pontinho do iceberg. Ela tem toda uma história por trás que lhe empurra para essa situação. Então a gente pode sim tratar essa ponta do iceberg, mas eu preciso entender o que tem de conteúdo nessa formação psíquica e por que fatalmente ela pode cair em outros relacionamentos tóxicos. O que a gente orienta é, num relacionamento tóxico e a pessoa não consegue terminar esse namoro, não consegue sair desse sufoco, dessa situação de ser refém, a gente orienta que essas pessoas se afastem de alguma maneira fisicamente, isso já ajuda. Lembrando que o físico são também as mensagens, são também telefonemas, férias emocionais para conseguir enxergar a situação de longe como um todo. No relacionamento tóxico, que como eu falei, pode acontecer em qualquer relacionamento, há uma tendência da pessoa entender que ela não pode sair dessa situação, que ela não pode dar férias para essa situação, que ela tem que estar ali. É muito comum relacionamentos tóxicos com mães que se tornam totalmente dependentes dos filhos e são essas que produzem
consequentemente, filhos com uma personalidade muito fragilizada, filhos que são muito idolatrados por essas mães e aí são frágeis. Eles não entendem que eles têm que fazer acontecer a vida, eles estão sempre num papel frágil, num papel aguardando, né, que venha a mim o vosso reino, aguardam que as coisas aconteçam para eles. Então esses filhos, esses filhos ou filhas que são idolatrados, eles têm essa personalidade mais fragilizada. Mas como eu falei, a gente sugere que haja um afastamento e a gente sugere também que a pessoa que tanto, né, o que tem a tendência a dominar num relacionamento tóxico, como aquele que tem a tendência a ser dominado, a ser refém, a gente sugere que ambos façam terapia para se entender, para entender onde tudo começou. O começo nunca é na fase do relacionamento romântico afetivo sexual. O começo é lá atrás, é na formação de personalidade. Foi o que essa pessoa entendeu como crença básica na sua vida. Então, aí a gente precisa ir lá atrás, trabalhar isso em terapia, né? Existem terapeutas hoje que estão se especializando para essa questão de sair, né, essa ancoragem do relacionamento tóxico. E aí, então, essa pessoa consegue se proteger, ela consegue criar defesas até contra si mesma, porque vai existir uma tendência dela a buscar esse relacionamento que lhe agride, que lhe faz mal. Lembrando que a agressão, ela não é só física, né? A gente tem aí na mídia recentemente agressões físicas que são extremamente chocantes, mas a agressão emocional, ela é a mais sutil e a mais grave, na verdade. Ela que faz com que a pessoa esteja completamente ancorada, né? Refém mesmo, algemada a outra pessoa. Né? E o que acontece? No cérebro da pessoa que está num relacionamento tóxico, ela começa a acreditar que ela é aquilo que o parceiro comunica que ela é. Se o parceiro ou a parceira comunicam para ela, olha, você não tem valor nenhum, você é como um tapete, eu piso a hora que eu quero, você pode ser descartada a hora que eu quiser, você pode ser descartado a hora que eu quiser, a vida é minha. Quando essas mensagens que são ditas, né, ao longo do relacionamento, faz com que a pessoa, são ditas, mas não verbalmente, tá? Nem sempre é verbal. Essa comunicação, essa mensagem que chega até a pessoa que está em sofrimento, isso vai entrando como uma verdade, né? Então a gente tinha lá uma crença básica disfuncional na infância e isso é construído em cima como uma verdade, vai ganhando mais corpo, mais solidez. E essa pessoa acaba se comportando como sendo realmente sem valor. Ela tem ideias de menos-valia, ela tem ideias de ruína, ela tem ideias de fracasso. E todas as vezes que a gente está numa experiência na qual a gente está absorvendo algo dessa experiência, o nosso cérebro, ele produz neuroplasticidade, ele se adapta àquela experiência. Então, é muito comum a gente acompanhar pessoas que estão em relacionamentos tóxicos e que elas realmente acreditam que elas são essa pessoa tão deformada que o relacionamento tóxico comunicou a ela. Né? Então ela está com uma alteração tanto a nível biológico, quanto a nível psíquico, quanto a nível social. Então uma fase era muito comum as pessoas falarem, a autoestima baixou, fica com baixa autoestima. Também, esse é um dos problemas, abaixa muito a autoestima, a pessoa não consegue estimar-se como ela é. Ela se dá menos valor, ela faz uma diminuição da valorização dela. Mas o mais importante é entender que mesmo que esse formato esteja tão concreto, que essas questões, como eu falei, tenham bases tão profundas e que os relacionamentos tóxicos, eles são muito danosos para a vida de uma pessoa e podem produzir adoecimento grave, eles têm solução. A gente tem instrumentos terapêuticos para isso. Portanto, se você se vê num relacionamento tóxico ou se você conhece alguém, busque ajuda. Existem sim maneiras disso ser transformado dentro de você e a partir de então você passar a ter relacionamentos saudáveis.